Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, eu peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, tá, gente? Façam comentários e dê sugestões, pessoal, para fortalecer o canal e vir novas notificações para vocês também, tá? Dos próximos vídeos, tá, gente? Deste canal, ok, pessoal? Então é isso aí, gente, tá? O conteúdo de hoje, pessoal, é sobre os espelhos têm portais. O que vocês acham? Tem ou não tem? Tem, pessoal. Espelho tem portal sim, tá? Tem, tá, pessoal? Principalmente se a pessoa pegar o espelho, consagrar tudo para algum propósito ali, para fazer previsões, tá? Ou descobrir algo que está oculto para ela, tá? Ou até se comunicar com os espíritos através do espelho também, tá? Daí, daí nem se fala, né, gente? Tá? O espelho, pessoal, ele é usado dessa maneira por algumas pessoas, tá? Por feiticeiros, bruxas, magos, assim por diante, tá? Olha, isso aí, ó, há mais de 1000 anos antes de Cristo, tá, gente? Desde que surgiu o espelho, tá? Tem pessoas que utilizam o espelho para essas finalidades, tá, pessoal? Então vamos aqui, tá, gente? Aqui é o espelho na Grécia Antiga, tá? Na Grécia Antiga já usavam o espelho para essa finalidade, tá? Eles eram usados pelas feiticeiras da Tessália, tá, pessoal? No século 3 antes de Cristo. Tá bom, pessoal? Essas sacerdotisas, pessoal, elas escreviam suas predições com sangue, tá? No espelho, tá? É um ritual que elas faziam, tá, gente? Na Grécia Antiga, as sacerdotisas, tá? No século 3 a.C., também já usavam com essa finalidade, tá? Na Roma clássica também já se usava o espelho, tá? Para essas finalidades, tá? Para quê? Que eles usavam para ver o passado, o presente e o futuro nesses espelhos mágicos, tá, pessoal? Tá bem? E também tem os egípcios, tá, pessoal? Que também usavam os espelhos mágicos, tá? O espelho deles lá no Egito Antigo, tá? Era de cobre, tá, gente? Eram feitos de cobre, tá, gente? No Egito Antigo, tá? E assim, e o cobre, ele estava associado à deusa Hathor, tá? A deusa Hathor, ela é a personificação feminina do disco solar. Disco solar é aquela deusa que tem aquele disco solar em cima da cabeça, tá, gente? Aquela deusa ali. Qual era o símbolo da deusa Hathor? O que ela significava, tá?
beleza, amor, sexo e magia, tá, gente? Então, os egípcios antigos tinham também espelhos mágicos, tá, pessoal? Os astecas também, tá, pessoal? Só que o espelho mágico que eles tinham era diferente. É o espelho negro. Alguns aí que estão me assistindo já devem de ter ouvido falar. Do que é feito esse espelho negro? É de obsidiana, tá, pessoal? Eu tenho aqui um, tá? Faz pouco tempo que comprei, nem consagrei ele, tá? Ó. Tá? Esse aqui é o espelho negro, tá, pessoal? Ó, estão vendo meu reflexo aí? É tipo um espelho mesmo, tá, gente? A obsidiana, tá? Eles usavam obsidiana não só como espelho negro, no caso. Assim, é espelho mágico, né? No caso, também a obsidiana era muito usado assim para como faca, instrumento de corte. Até quando eles faziam os sacrifícios, eles faziam com a obsidiana, tá? Porque ela é uma pedra, se ela tem, ela corta, tá, gente? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando pega uma obsidiana bruta, que tá quebrada, tá, pessoal? Que ela corta mesmo, tá? Até eu vi uma vez um programa, não me lembro o nome, né? De um casal que foi pro mato, né? Não me lembro bem o país que eles foram e no caso, o rapaz, né? Ele achou uma pedra de obsidiana, ele afiou para poder cortar carne, tá? Que eles caçaram, né, um animal e cortar o corpo do animal depois, né, de ter abatido ele, tá? Ela era usado como instrumento de corte também, obsidiana pelos astecas, tá, pessoal? E assim, o espelho negro, ele estava muito ligado ao deus Tezcatlipoca, tá, pessoal? Eu não sei direito como é que se fala esse nome, porque ele é um deus asteca, tá? O que significa o nome desse deus? Espelho fumegante, tá, pessoal? É isso que significa. O que ele era? O senhor da noite, do tempo e da memória ancestral, tá, gente? Para que eles usavam? Tá, pessoal? Mas daí a finalidade deles usarem o espelho negro, né, feito de obsidiana, pessoal, com certeza seria bem grande daí, né? Pessoal, não seria desse tamanho, mas eles usassem para quê? Para fazer a travessia entre a Terra e o submundo. Tipo, com certeza eles faziam isso na viagem astral, tá? Com certeza, tá? Que na viagem astral é que se consegue daí sair desse nosso mundo material e ir para um outro mundo através do espelho, tá, gente? Mas isso, gente, só quem faz são pessoas muito bem preparadas, com muita experiência, tá? E que tem noção do que estão fazendo. Assim, quem é iniciante, gente, tem que ver uma pessoa de muita confiança, tá? De confiança mesmo, tá? Para ensinar como que se faz isso, tá? Porque não é bem assim, é muito perigoso. Tipo, todos nós, quando dormimos, saímos do nosso corpo material, tá? E saímos a vagar por aí, tá, pessoal? Por que tem os sonhos, às vezes, que parecem tão reais, tá? Por que às vezes sonhamos que estamos dentro da nossa casa, aquela
naquela hora que estamos dormindo, na verdade. É uma viagem astral, pessoal, tá? É uma viagem astral, tá? Ai, mas eu não me lembro disso. Boa parte das pessoas, gente, não se lembra de ter feito viagem astral. Mas na verdade, todos nós fizemos inconscientemente, tá? Só que a gente não se lembra. E quando se lembra é através de sonhos, tá? Pessoal, de sonhos, tá? Pode ver que tem sonhos que parecem tão reais e às vezes a gente sonha com alguém falando algo de alguém, avisando, toma cuidado com fulano, toma cuidado com ciclano, né? Aquelas coisas dando os sonhos assim que a gente fica intrigada, tá? Gente, né? Pessoal, tá? Todos nós temos, tá? Há pouco tempo eu soube de uma pessoa que falou aí uma besteira aí que quem faz viagem astral tem pacto com o diabo. Desde quando isso? Então todos nós temos. Todo mundo tem então isso. Tá? Foi o que eu entendi que ela falou. Tá? Mas isso aí não é verdade. Tá? Então todos os seres humanos têm isso, então. Tá? Capaz, não tem nada a ver com um pacto com o diabo. Tá? Viagem astral, gente, todos nós fazemos. Tá? A diferença é que tem pessoas que elas aperfeiçoam isso, tá, pessoal? Que chega um ponto de entrar no espelho e ir no outro mundo, tá? Mas daí a pessoa tem que estar muito bem preparada para isso, tá, pessoal? Não é qualquer pessoa que pode estar fazendo isso por livre, espontânea vontade, tá? O espelho, o mundo que tem lá no espelho lá, é outro que não é lá muito bom, tá, gente? Toma cuidado, tá? Eles faziam isso, tá? Em viagem astral, com certeza, né, gente? Não tem como isso aqui passar pelo espelho, de jeito nenhum. Não tem como, tá? E na China também, que eles energizavam o espelho na lua, tá? Principalmente a lua cheia, né, pessoal? Que a lua cheia é a lua mais forte que tem. É a lua que tem a energia mais forte, tá? Mais assim, poderosa, tá? Que tem, tá, pessoal? Os chineses faziam isso, tá? Daí tinha até um imperador, né? Qin Shi Huang. Foi o primeiro imperador da dinastia Qin, lá da China, tá, pessoal? Que no ano 25 depois de Cristo, tá? Mas também mesmo assim faz bastante tempo. Isso é para ver, pessoal. Ah, essa história de espelhos mágicos, essa prática com espelhos mágicos é antiguíssimo, gente. Foi desde que surgiu o primeiro espelho que isso existe, gente. Não é de agora, tá? Gente. Então, ele assim, ele tinha um espelho, pessoal, que qualquer pessoa que se olhasse no espelho ou que aparecesse no espelho ali, aparecia as qualidades interiores da pessoa, tá? E de repente até os defeitos da pessoa também. Ali ele sabia quem era quem naquele espelho, tá, gente? Era um espelho mágico. Tá? É óbvio que eles consagravam o espelho para ele ser mágico, o pessoal tem que consagrar. Primeiro tem que fazer uma limpeza nele, porque o espelho, a gente vai comprar o espelho, tá? Vai comprar um espelho, seja até assim, tu quer que ele se torne um espelho mágico, tem que fazer uma limpeza, tá? Energizar ele, tem que consagrar ele, tá, pessoal?
É assim, principalmente, eu sempre falo, assim, tu tem que estar 100% concentrado nesse ritual aqui de fazer com que um simples espelho se torne mágico, tá, pessoal? Então, né, tem uma história que todos nós sabemos, tá? Assim, parece só um conto de fadas, tá? Mas na verdade, essa história existiu, tá? Quem já ouviu falar no espelho falante da madrasta de Branca de Neve? Tá? Existiu essa história, tá? Existiu, foi na antiguidade, tá? No século XVIII, pessoal, tá? Que existiu essa história aí. A Branca de Neve existiu, tá, pessoal? A Branca de Neve, ela era uma baronesa da Baviera, na Alemanha, tá, gente? Tá bom? Então é assim, o pai dela ficou viúvo, tá? E se casou, tá, gente? E essa madrasta dela também era viúva, tá? E tinha filhos do casamento anterior, tá? E daí o pai dela presenteou a madrasta dela com um espelho, deu um espelho de presente para a madrasta, tá, pessoal? Isso aconteceu no ano, tá? Esse casamento do pai dela com a madrasta em 1743, tá, gente? E a madrasta não gostava da Branca de Neve. Como sempre, a história da madrasta, né? Não, principalmente se a madrasta ela tem filhos, né? Ela vai dar preferência para os filhos dela, né? Óbvio, né? Assim, mas sabe como é que é, né? E a ganância pela riqueza do pai dela também, né? Assim, né? Então, ela não gostava da Branca de Neve. E esse espelho era mágico, tá, pessoal? Tem aqui uma lenda que o pai dela comprou esse espelho num vilarejo de Lor, tá? Que é na Alemanha também, tá, gente? No vilarejo de Lor, tá? Daí, assim, se tinha comentários já naquela época lá, que os espelhos que eram feitos nesse vilarejo, eles eram espelhos falantes, tá, gente? Já tinha, né, esse comentário naquela época, tá? Nesse vilarejo de Lor, tá, gente? Assim, eu até acho estranho o pai da Branca de Neve dar um espelho de presente para a madrasta dela, ainda mais um espelho mágico, né, gente? Creio eu que ele deu um espelho normal, comum, assim, tá? E a madrasta dela, né, consagrou o espelho, tá? De repente ela devia de ser meio que feiticeira, bruxa, ou ela pagou uma pessoa do ramo para fazer esse ritual com o espelho. Daí, e a madrasta dela perguntava pro espelho, daí tem aquela história, né? Espelho, espelho meu, quem é mais bela? Não, espelho, espelho meu, tem alguém mais bela do que eu? Tá? Tá, o espelho falava, não, não, tu és a mais bela. Só que daí a Branca de Neve foi se tornando adolescente e se tornando uma menina muito bonita, tá? Muito bonita, né? Assim, cabelos
cabelo escuro, a pele bem branca, né? Branca como uma neve, tá? Lábios vermelhos como sangue, né? E provavelmente os olhos azuis. As pessoas que têm esse visual de cabelo escuro, olho azul e a pele bem branca, geralmente são pessoas bonitas, né, gente? Tem uma que outra que não é, mas uma boa parte são pessoas bonitas. Assim, naturalmente, né? Ela devia ser uma menina muito bonita. Se ela teve esse visual, com certeza, tá? Muito bonita mesmo. E o espelho disse que daí, não, a Branca de Neve era mais bela do que ela e ela não gostou, né? É o que diz a lenda aí, né? Não tem só beleza no meio, né, gente? Na verdade, a madrasta dela estava de olho na fortuna do pai dela. Tá aí aquela história que ela mandou o caçador lá matar a Branca de Neve, era para ficar com a riqueza do pai dela, tá, gente? Agora, os 7 anões eu não sei se existiram, tá? Daí já é outra história, tá, gente? Que eu tô falando do espelho. Os 7 anões eu já não sei se é verdade, tá? Gente. Mas que a Branca de Neve existiu, o pai dela, a madrasta, tá? Existiram, existiram. Esse espelho existe até hoje, tá, gente? Ele tá no Museu Spessart, tá? Eu não sei falar alemão, tá? Infelizmente. No Castelo de Lor, tá? Esse museu aí é um castelo de Lor, tá? Tá lá o espelho da madrasta de Branca de Neve, tá, pessoal? Estranho, eu também não, eu achava que era só uma lenda, mesmo um conto de fadas, mas existiu essa história. De repente lá, gente, quem tem oportunidade para viajar, né? E em Lor, tá? Lá nesse castelo de Lor, para ver bem a história, como é que foi, tá, gente? Muito interessante isso aí, tá? E tem aquela que é bem popular, ainda tem gente que acredita, né? Do espelho quebrar e dar azar por 7 anos, tá? Gente, essa superstição aí, tá? Ele surgiu, pessoal, foi lá em Roma, tá, gente? Foi em Roma, tá? Que surgiu essa superstição aí, que se um espelho quebrasse era 7 anos de azar, tá? Pessoal. Assim, eles acreditavam, assim, que quando o espelho se quebrava, a alma da pessoa ficaria presa entre os cacos do espelho e não seria liberada até a chegada do novo ciclo. Como o novo ciclo? É assim, eles acreditavam, tá, gente? Tem gente que hoje acredita, eu acredito nesse ciclo aí, que é a vida, ela se renova de 7 em 7 anos. Eles acreditavam nisso e tem gente que acredita até hoje nisso, tá, gente? Eu acredito, tá? A criança nasce, 7 anos de idade, pode ver. A vida dela muda. 14 anos de idade muda, 21 anos de idade muda e assim por diante. Vai mudando, vai renovando, tá? E eles acreditavam muito nisso. Então, quando se quebrava o espelho, daí era assim, dependendo do tempo que tu tinha espelho, faz 3 anos que eu tenho esse espelho aqui, tá, gente? Ele se quebrou agora, tá? Então a minha alma vai ficar presa nesses cacos, a minha vida vai estar toda atrapalhada uns 4 anos, tá? Estão entendendo? É por aí, tá? Eles vão ficar até completar o
7 anos do tempo do espelho. Era assim que eles achavam, tá, pessoal? Tá, e daí... E daí eles tinham aquela ideia assim: o espelho quebrado, gente, teria que ser enterrado na terra, enterrado, ou jogado nas corredeiras de um rio. Daí, tá, gente? Quem acredita em espelho quebrado que dá azar, tá aí a dica, tá? Enterra o espelho quebrado ou joga no rio, uma corredeira de rio, tá? Que daí o seu azar vai ser superado. Era assim que os romanos faziam, tá, gente? Eu prefiro enterrar, até mas enterrar bem fundo, porque é muito perigoso, né? Espelho quebrado, porque pode vir gente se machucar, né, gente? A prisão de almas, tá? Na Inglaterra, pessoal, também, na era vitoriana, tá? Assim, quando uma pessoa ela desencarnava, tá? Antes de levar o corpo da pessoa no cemitério, assim, tapavam todos os espelhos, cobriam todos os espelhos, tá, gente? Que era assim, não sei hoje como é que é na Inglaterra, tá? Mas muito antigamente, até aqui no Brasil, se fazia velório dentro de casa, né? Então, lá na Inglaterra, que não era diferente daqui, faziam um velório dentro de casa. Tá, daí cobriam todos os espelhos, tá? Para a alma daquela pessoa, o espírito dela, né, não se aprisionar em nenhum espelho, tá, gente? Para ele não ficar preso dentro de nenhum espelho, tá, gente? Na América do Norte, no caso dos Estados Unidos, também se fazia isso. Na China, Madagascar também, tá? E na Crimeia e Mumbai, na Índia, tá? Também eles fazem isso. De repente, na Índia, até hoje fazem isso, tá? Que a Índia, assim, ela é bem conservadora, né? Em termos de religião, crendices e tudo, né? Superstição também são muito conservadores, até casta, né? Casta o que que é? A pessoa nasceu uma família de pedreiros, né? Assim, aquela pessoa também vai ser aquele. Tipo, não sai daquele nível ali, tá? Tem isso lá na Índia, né, gente? Muita gente critica isso, é a cultura deles lá. Mudou um pouco, tá aos poucos mudando certos costumes na Índia, né, pessoal? Lá aos poucos estão mudando lá, tá? Já foi bem mais radical, bem mais conservador, mas ainda eles conservam muitos costumes antigos, tá? Deles em termos de religião, cultura, tá? O dia a dia deles, tá? Ainda eles conservam muito da cultura deles lá, tá, gente? Eu não duvido que até hoje a Índia eles têm esse costume de tapar os espelhos dentro de casa, tá? Não duvido, tá, pessoal? E daí, né? Ah, também o judaísmo, né? Algumas famílias judaicas também ainda têm esse costume, pelo que se sabe, tá, gente? Então, muita gente tinha esse costume, né? De tapar o espelho, né? Até o falecido, né?
lá ser transportado para o cemitério, enterrado, tá? Pessoal, daí, o seguinte, gente, assim, tem aquela história, é uma lenda até, né, de espíritos, né? Os espíritos, tipo a pessoa que tem a mediunidade bem desenvolvida, tá, pessoal? É o seguinte, ela consegue ver um espírito como uma pessoa, no caso, ali, tipo, parece que está materializado. É a mediunidade da pessoa que é bem desenvolvida, tá? Só que é o seguinte, esse espírito ele pode passar em frente ao espelho, tá? Ele não vai aparecer no espelho. Estão me entendendo? Tá, pessoal? Daí que tem a história dos vampiros, tá? Do Conde Drácula, né? Aparece na frente do espelho, que aparece ali a roupa dele, olhe lá, né? Vocês já viram isso em filmes, né? Na verdade, o vampiro, esse vampiro aí, ocidental, né? Nosso aí, né? O Drácula, né? É um espírito, tá? Já é uma pessoa desencarnada, é um obsessor, tá? Ele é um vampiro. O que é um vampiro? Tá? Um espírito que é um vampiro. É um espírito que suga a energia dos vivos, tá? E tem bastante, tá? São espíritos obsessores, na verdade, tá, gente? O vampiro tá? Vampiros espirituais são obsessores, são até espíritos trevosos também, não deixam de ser vampiros, tá? Que suga a energia das pessoas vivas, tá? Por que que no espiritismo e outras crenças aí, tá? Falo muito da pessoa ela não ficar se estressando toda hora, não guardar raiva, não guardar ódio, não ter inveja também dos outros, tá, pessoal? Por quê? Porque tem espíritos que se alimentam desses sentimentos, tá, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Se desentendeu, tal, dá um jeito para transmutar, tá, gente? Senão a pessoa fica com... E não é só um obsessor que vem na pessoa sugar a energia dela, vem mais de um, tá? Muita gente acha que é um só, às vezes é um só, mas tem vezes que é dois, três, quatro, assim por diante, tá, pessoal? Tá? É a mesma coisa a pessoa que bebe, né? Bebida alcoólica, no caso, né? Vai vir os obsessores, que eram pessoas vivas, tá? Que gostavam de beber, tá? E como eles não foram lá para o outro mundo, para outro lugar que é para eles irem, eles preferem ficar aqui entre nós, tá? Eles vão sugar a energia daquela pessoa que está bebendo, tá? Ali que é um vício que eles têm ainda, vão ficar ali bebendo junto, como se diz. Na verdade, está sugando a energia da pessoa. E assim por diante, cigarro, quem é dependente químico também tem obsessórios em volta, tá? Que já foram pessoas dependentes químicas, tá? Vão ali. O obsessor, ele vai naquela pessoa que ele assim, ele tem, que ele tá sentindo que tem mais afinidade, aquela pessoa que tem a mesma energia que ele, tá entendendo, pessoal? A mesma energia, então ele vai lá e suga a energia da pessoa, tá? Por que que tem que rezar, por que que tem que meditar, tá, pessoal? Se bem que meditar não é só pegar, fechar os olhinhos e ficar parado, não é, tá?
Rezar é mais fácil da gente se concentrar sempre, todos os dias se acorda, faz uma oração. Por que que tem que fazer isso? Na hora de dormir, faz uma oração, não custa nada. Uma oração, dependendo, não dá 1 minuto, tá? Mas faz com fé, tá? Até para transmutar isso aí, tá? Que toda hora a gente tá à mercê deles, né? Quer queira ou não, tá, pessoal? Então é isso, óbvio. Como é que um espírito vai aparecer no espelho, tá? Essa história do vampiro, do Drácula não aparecer no espelho é óbvio, tá, pessoal? É óbvio, não aparece, ele não vai aparecer no espelho, tá? Só a gente, nós aqui encarnados que aparecemos, tá, gente? Até nem é lenda, é uma coisa que é real até, tá, pessoal? E daí eu vou falar algo bem importante, tá, pessoal? Tem pessoas que têm espelhos mágicos, né? Tá? Mas é o seguinte, todos os espelhos, sendo mágico ou não, sendo um espelho comum, seja o que for, até que eu mostrei para vocês aqui, esse espelhinho aqui, tá? Tem portal, tá? Então é o seguinte, uma coisa que não se deve de fazer no espelho, quando se olha, é estar conversando, falando, olhando para ti no espelho e tu falando com teu reflexo ali no espelho, falando, como se estivesse falando com outra pessoa. Não faça isso, pessoal. Tudo bem, quer se comunicar contigo no espelho, se comunica, mas se comunica em pensamento. Sabe por quê, pessoal? Tá? Tem aí uma história aí que os espelhos, tá? Como todos os espelhos são portais, tá, gente? O espelho, dentro dele, lá do outro lado, tem espíritos sem luz, tá? Espíritos trevosos, tem magos negros também. Olha, nada de bom ali. Então, é o seguinte, não fique falando no espelho, com o espelho, que ali, sem querer, tu tá entrando em contato com algum espírito que tá ali, tá? Tu tá chamando a atenção de algum espírito. Daí que pode acontecer? Tu pode abrir um portal neste exato momento. Abrir um portal como? Tu tá dando brecha, tá? Para esse espírito sair da onde ele tá e vir atrás de ti. Tá? Ele vai estar daí sempre te acompanhando, pode atrapalhar a tua vida, tá? Sabe como é que é? Não é muito bom, tá? Outra coisa, isso então nem pensar, não se faz. Acender vela, tá? Tem rituais aí que eu sei, tá? Não vou dar nome para esses rituais aqui, não vou falar dos nomes, tá? Mas eu sei que tem alguns rituais assim que se faz acendendo a vela na frente do espelho, tá? No escuro, tá? Deixa tudo escuro, talvez tu tá de frente pro espelho e acende a vela e começa a conversar com o espelho, tá? Ou fica só de pensamento. Os espíritos dependem, os espíritos eles sentem a energia do pensamento, tá, gente? Ok? Tá bom? Então, assim, não faz isso, pessoal. Isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo. Só quem pode fazer são pessoas preparadas para isso, tá? Eu vi um vídeo esses tempos, um rapaz aí, que ele é feiticeiro, né? Assim, eu não sei muita coisa dele, mas eu vi um vídeo assim que tinha uma moça, né, que ali eles estavam fazendo um ritual ali, eu até desconfio de que ritual que era, tá? Mas eu não vou dar detalhe, assim, do nome do ritual.
que a moça estava ali sentada em frente a um espelho bem grande, no escuro, tá? E velas de 7 dias ali em frente, e ela se olhando. E ali aquele rapaz com alguns dizeres e tal, isso que aquilo, né? É um ritual, tá? Tem rituais assim, tá? Mas não faz sozinho, não inventa de fazer isso, gente. É perigoso, tá, gente? Isso aí só uma pessoa bem preparada para fazer, tá? Pessoal, que nem esse rapaz que eu vi o vídeo dele. Ele é uma pessoa preparada, tá? Ele tem anos de experiência do que ele faz, ele sabe o que tá fazendo, tá? Essa moça deve de ser uma consulente dele, óbvio, tá? Então ele tem anos nisso aí, tá? Assim, já as pessoas que não são do ramo dele, mesmo ramo ali, né, que não trabalho feitiçaria direto, assim, tal, não tem experiência, não faz isso, por favor, tá, gente? Mesma coisa o espelho no quarto, né? O certo é sempre, antes de dormir, colocar um pano em cima, de preferência de cor preta ou azul marinho, tá, pessoal? E de veludo, que daí tapa tudo mesmo, que ele é, o veludo ele é bem fechado, né? O tecido ali, então ele tapa, tá? Não tem reflexo nenhum, tá? É bom fazer isso, tá, gente? Muito bom fazer isso, tá? E assim, imagina motel, né? Que tem um monte de espíritos obsessores que são viciados, né? Por sexo, né? Ali, aqueles espelhos, tá? E assim, tem aquela história de prender espíritos, tá? Tem pessoas que fazem isso, elas... Pessoas, né, que lidam com feitiçaria, né, no caso, bruxaria, essas coisas, que prendem espíritos no espelho, tá? Que eles prendem, tá? Espírito, até demônio também, tá, gente? Dependendo, tá? Ah, a gente vê eles... Não, nós não vemos. Só quem vê é quem tem a mediunidade muito bem desenvolvida, consegue ver eles presos no espelho. Mas tem, tá? Essas pessoas, elas prendem. Por quê? Alguma finalidade que elas têm com isso, tá? Algum propósito, alguma coisa lá, tá, gente? Tá? Pessoal, tem rituais assim com espelhos, tá? Até de fazer maldade para alguém, tem também, tá, pessoal? Tudo, tá? Eu até sei assim, mas não vou estar falando aqui ensinando, tá? Porque isso aí é muito perigoso, tá? Espelho, ele é um portal muito poderoso, tá? Então toma muito cuidado, tá? Pequenos cuidados, tá, pessoal? São essenciais, tá? Para se ter, tá? E aquelas pessoas que eu falei, tá? Que fazem viagem astral, que entram lá no espelho e o espírito entra. No espelho comum mesmo, de quarto até, a pessoa entra, tá? Na viagem astral. É o seguinte, do outro lado do espelho a coisa não é boa, tá, pessoal? Não é boa mesmo, tá? É só quem é muito bem preparado, tá? Tudo assim. Ah, quer aprender a fazer viagem astral? Faz, mas saiba como fazer e procura uma pessoa de confiança que já tem bastante experiência, tá, pessoal? Para ela dar uma boa orientação, tá? Tudo. E no início, essa pessoa ali na viagem astral, né? Ela também acompanha, né? Muito bom. Depois, com o tempo, a pessoa faz sozinha, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Então, é isso, tá, gente? Tudo de bom para vocês. Obrigada por terem assistido meu canal. Um beijo enorme. Fique com Deus. Tchau.